o Senhor dá força para o seu povo. Amém? Vamos aí para o 14º dia do propósito de 15 dias consecutivos falando a respeito de força. Uma das coisas, queridos, que perdemos a força ou as pessoas não têm força por causa do pecado. O pecado tira todo o poder que nós temos, toda a autoridade, toda a força e de fato, em verdade, toda a força que vem do Senhor. Porque aqui em Romanos, acompanhem comigo, Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos, afastados, excluídos da glória de Deus. Então, o pecado, ele deteriorou o homem. E eu procurei os endereços aqui para trazer e para mostrar como que Adão, antes do pecado, tinha poder. Veja bem, queridos. Aqui em Gênesis 2:23, a parte A e parte B do versículo diz assim: disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ela se chamará, ou ela será chamada mulher. Quer dizer, Deus fez o homem, Deus fez a mulher da costela de Adão, mas quem deu o nome foi o homem. Não somente na mulher, mas em toda a criação de Deus. Olha lá, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo. Então, Adão que deu o nome em tudo que nós temos aí, foi Adão que pôs o nome. Veja a capacidade dele, veja o poder dele, a autoridade dele. Mas a vida dele se encerrou com 930 anos, me falha a memória, por causa do pecado. Quantos anos ele viveu, não é? Mas o que eu quero trazer hoje, para a gente fortalecer a fé, que Jesus, ele devolve essa autoridade. Quando nós cremos em Jesus e arrependemos dos nossos pecados e começamos a andar alinhado com a vontade do Senhor Jesus, as nossas energias, a nossa força é devolvida. A força e o poder, o sinônimo de força é sinônimo de poder. Quem tem poder tem força. Diz assim Lucas 9:1: reunidos os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Está dando para entender? Adão tinha força, perdeu por causa do pecado. Muitas pessoas que estão fora de Cristo estão se, como que eu coloco a palavra, desfalecendo, caindo no meio do caminho, ficando desanimado, triste, angustiado. Mas se cremos em Jesus, e não basta só crer, não basta também só arrepender dos pecados, mas basta, ou devemos ter a atitude que Cristo teve atitude aqui na terra. Porque aquele que diz também na carta de João, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então nós precisamos estar aguçados na palavra de Deus. Porque veja bem, o que vence o mundo é a nossa fé. Aqui em João 5, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então o que vence o mundo é a nossa fé. Queridos, queremos ter força e de fato temos uma força disponível e de fato a palavra de Deus não é mentirosa, e eu volto no início, o Senhor dá força ao seu povo. Quando ele fala isso, ele não está mentindo.
ele veio para nos abençoar, para estabilizar tudo aquilo que foi perdido lá no Éden, no Jardim do Éden, através da vida de Adão e Eva. Então eu e você, se a gente alinhar o nosso coração com o do Senhor, você vai ter uma plena vida satisfatória. Amém? Uma vida satisfatória, uma vida enérgica, cheia de energia, uma vida de alegria, de contentamento. Então, essa é a mensagem desse 14º dia. Conscientize-se que, andando com Jesus, você tem força. Seguindo os passos de Jesus, você tem força. Fazendo a vontade de Jesus, você tem força. Seja da onde você estiver, você é uma pessoa animada, motivada pelo Senhor Jesus. Amém? Então, Deus abençoe você mais esse dia que o Senhor fez para nós.